Estamos de volta com o UFSC Entrevista. No programa de hoje, nós estamos falando sobre adoção, com o juiz Alexandre Karazawa Takashima e a professora Andrea Fux. O Conselho Nacional de Justiça estima que 90% dos pretendentes querem adotar uma criança de no máximo 5 anos de idade. Mas isso, no Brasil, só corresponde a 9 a cada 100 crianças que estão no processo de adoção. Professora Andrea, há uma dificuldade maior na inserção da criança na rotina e nos costumes da família depois dos 5 anos? Seria justificável essa preferência? Isso é um mito, né? E que muitas vezes o desejo dessa família nova, que passa a ser a família dessa criança, ela quer romper com aquela história de vida, com aquela realidade daquela criança. Eu entendo que, na verdade, a dificuldade é maior, inclusive, da parte das pessoas que têm interesse de adotar, porque elas criam os seus desejos, as suas expectativas, como o Dr. Takashima falou, que são sempre dentro de um padrão de valor, de cultura, de classe, né, que vai se estabelecendo. Então, é aquela criança recém-nascida, porque supõe-se que ali você coloca e você projeta toda a sua cultura, todos os seus desejos, toda a sua educação, a sua formação, isentando ela de qualquer referência, de qualquer história de vida que possa ter. Né? Então, isso traz uma questão muito, muito complicada, porque a matemática não fecha justamente por isso. Né? Porque a maioria das crianças que se encontram hoje em acolhimento institucional, elas fogem desse perfil desejado, e aí, na verdade, o interesse tem que ser pelo bem-estar da criança, pela necessidade da criança, e não necessariamente das expectativas de quem esteja adotando. Né? Seria, então, uma espécie de utopia querer que a criança mais velha esquecesse do passado, das outras coisas que ela viveu, e tivesse como referência só os novos pais? Eu não sei se eu colocaria assim como utopia, mas são desejos, são expectativas de cada família que vem. Agora, o interessante é que o ser humano ele tem essa capacidade de adaptação, de interação com o meio social, de mudanças dos estágios de vida que tem. Né? E a gente não pode negar que a nossa história ela é um contínuo, né? Um processo que vem e que o fato dessa criança ter 5, 10, 12 anos, isso não depõe contra ela. Né? Isso são coisas que vão sendo trabalhadas no ambiente familiar, vão ser discutindo, vão sendo estabelecidas novas regras, novos parâmetros de convivência e é tranquilo esse processo, né? de assimilação da criança, até porque muitas crianças que passaram a viver esse processo de institucionalização, elas sofrem por estar lá, né? Elas sabem o que é a dor que é de você não poder estar exercendo o seu direito constitucional de estar numa família, estar desenvolvendo as suas competências e habilidades na convivência familiar e comunitária. E em caso de irmãos, quando os dois tiveram a tutela desinstituída, os dois estão no abrigo, quem vai procurar adoção vai ter que ficar com os irmãos? Vocês tentam manter eles juntos? Via de regra, nós tentamos manter esse vínculo fraterno. Inclusive, já tem surgido situações de que esse vínculo fraterno tem surgido não entre os irmãos, mas entre os colegas de instituição. Que criam uma relação de afinidade. Criam uma vinculação tão forte, mais forte do que com o próprio irmão. E tem tentado manter esse vínculo. Muitas vezes não é possível manter todo o grupo, às vezes o grupo de irmãos é muito grande, e o que a equipe técnica tenta fazer é colocar em duas famílias que mantenham esse contato para possibilitar a continuidade. Em regiões próximas? Isso, em regiões próximas e em famílias que tenham esse interesse de manter esse vínculo entre grupos de irmãos. E como que é o acompanhamento por parte da justiça depois que a criança vai para uma nova família? O pós-adotivo é um dos grandes dilemas que nós estamos vivendo atualmente, a partir do desenvolvimento e a obrigatoriedade dos cursos de preparação à adoção, nós estamos percebendo que está aumentando os perfis, a população tem aceitado mais a questão de grupos de irmãos e de idades maiores. Só que nós estamos com um índice preocupante de devolução. Existe essa opção? Existe essa possibilidade e é muito traumático. Nossa. E está chegando a quase 50% a devolução das adoções tardias, acima de 8 anos. E tem um limite de tempo que os novos pais podem recorrer? Não.
Não, na verdade, a desistência do poder familiar pode ser feita a qualquer momento. O que a justiça tem determinado é que, se eles têm condições financeiras, eles vão prestar alimentos até serem colocados em outra família adotiva. Mas a questão traumática é muito forte. Então, nós já percebemos que há uma necessidade de uma profissionalização com relação a esse pós-adotivo. Não basta só a preparação, mas também o acompanhamento é fundamental nessa área. Porque já existem estudos mapeando certinho o que vai acontecer em cada fase. Durante os primeiros dias é uma fase de namoro, depois chega uma fase de teste, ele vai testar até que ponto vai o real amor, a autoridade. Enfim, existe todo um processo, um mapeamento com relação a essas questões comportamentais que o judiciário poderia dar um suporte muito forte. Tá. E depois que foi feito o processo de adoção, a criança ela pode procurar a sua família biológica? Ela tem como fazer isso? O registro da adoção, na verdade, nós não eliminamos a certidão antiga dela. Tá, fica registrado, então. Fica registrado, fica anotado a adoção e há a possibilidade dessa investigação com relação aos pais. Vai depender muito do perfil. Tem crianças que são adotadas e preferem esquecer. Preferem criar um novo marco com relação à nova família adotiva. Tem outros que têm essa ânsia, esse desejo de saber quem eram os meus pais, por que não quiseram criar, cuidar, se foi por uma questão de necessidade ou por qual motivo eles buscam, e por isso aí existe esse registro, mas é só para fins de consulta, na verdade, a partir da adoção, aquele é o marco, inclusive, com relação ao registro. Mas não há uma restrição legal, né? Não há uma restrição legal. Se ele pode ou não. Não. Fica da autonomia da criança. E quando é ao contrário? Se os pais biológicos eles querem resgatar essa criança e ir atrás? Não. Na verdade, eles não. O que tem acontecido é que com essas novas redes sociais, muitos pais biológicos têm se encontrado com os filhos biológicos. Mas fica na autonomia da criança. Na verdade, os pais biológicos eles não têm esse direito de saber onde estão os filhos, quem adotou. É tudo em segredo de justiça. Na verdade, eles não têm essa informação. Vamos fazer agora uma pausa para um pequeno intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o novo subcadastro de adoção para estrangeiros. Até mais!